Simbora estudar Acauã, Inglês de Souza. Quarto conto do livro Contos Amazônicos, um livro que eu estou amando aqui, tá? Já tenho comentado sobre isso. E este conto vai nos falar, vai contar a história do capitão Jerônimo Ferreira. Esse conto narrado em terceira pessoa. Capitão Jerônimo Ferreira tinha acabado de perder a mulher, andava ali muito triste por isso, e para se distrair saiu para caçar. Ele que era um exímio caçador, mas devido a essa situação, ele acaba ali perdendo o horário, se perdendo com o horário, e não vê que chega a noite. Quando ele andava num local ali que era de mata fechada, ele não percebe que anoitece quando ele começa a voltar para casa, e ele tem ali um grande problema. Por quê? Porque ele não consegue chegar a casa. E aí ele começa a ouvir um clarão, relâmpagos e aquela coisa de estar no mato, no escuro. Ele vai tentar chegar à sua casa e ele ouve uma voz. E ele pensa na hora, ele sabe que aquela voz é uma voz de uma cobra grande, de uma sucuriju que reside no fundo dos lagos e dos rios. O capitão fica naquela situação, se benze, e ele cai. Quando ele cai, ele espanta um pássaro que estava ali pousado. E esse pássaro voou cantando Acauã, Acauã, o que o pássaro fala. Acauã é um pássaro considerado, ali pelas lendas, um pássaro de mau agouro. O acauã é uma espécie de falcão, águia brasileiro. Eu tenho uma dificuldade de diferenciar águia de falcão, tá? Mas é mais ou menos isso, uma águia, um falcão, talvez mais falcão, que se parece muito com uma coruja, na verdade, mas é um pássaro muito forte. Eu digo coruja porque é um animal bonito. Eu acho coruja um animal lindo quando é adulto. Coruja filhote não é tão bonita. E esse pássaro ele tem uma peculiaridade. Ele se alimenta de serpentes, de cobras. Então ele é um pássaro assim que impõe respeito. Ele ouve isso ali, ele fica por ali. E ele vê ali uma canoa, uma canoa, e ele estica a mão e ele vê que dentro da canoa, no fundo da canoa, tem uma criança que parece ali dormir. O capitão pega essa criança nos braços e leva para casa, fica com a criança, na verdade. De manhã, quando amanhece, ele percebe, que ele está desmaiado ali com a criança na frente da sua casa, praticamente na frente da sua casa. Então tem esse mistério ali no início. Na manhã seguinte, todo mundo vê que o capitão adotar essa criança. Ninguém sabia de onde essa criança veio, mas o capitão decide ali adotar essa criança, que ele dá o nome de Vitória. O capitão tinha já uma filha que se chamava Aninha. E Aninha era uma criança forte, uma criança sã, uma criança robusta. E essas duas meninas foram crescendo juntas. Aos 14 anos elas eram duas moças bonitas. Elas tinham mais ou menos a mesma idade. Claro que a gente não sabia a idade exata da Vitória, mas elas tinham ali mais ou menos a mesma idade. E elas sempre viviam juntas. Mas por vontade de Vitória, que seguia a Aninha. A Aninha parecia não evitar, na verdade, a companhia ali da Vitória. A Aninha, que sempre foi uma menina muito forte, começa, aos 15 anos, ela começa a, digamos assim, a ficar mais magra, a definhar. Ela começa a ficar mais fraca. E o coronel Jerônimo, ele percebe que a sua filha Vitória,
ela dá umas sumidas assim de casa, desaparece. E a Vitória, ela é bocuda com o pai, a Aninha sempre bem educada, a Vitória bocuda. E sempre que perguntava para Aninha o que ela tinha, ela sempre falava que nada, não tinha nada. Chega um rapaz por ali, se apaixona pela Aninha, fala que quer se casar com ela, começa-se aquela coisa ali do neto, ela aceita, começa o namoro, só que de repente ela não quer mais aquele namoro e ela não dá uma resposta assim. Nós, quando estamos lendo, já percebemos que a Vitória deve estar por trás disso. Logo em seguida chega um outro rapaz por ali, ela fala que ela não quer namorar, só que o pai a obriga, pois agora há de casar porque eu quero, ele fala para ela. E aquilo leva fala para a Aninha, né? E aquilo leva a Vitória a uma agitação extrema. Ela fica toda ali agitada. Chega o dia do casamento bonito. Só que Vitória não está por ali, não está no casamento. Todo mundo, né? Mas como assim? A irmã não vai assistir o casamento, né? Da sua própria irmã? Quando ela está prestes a, né? Porque o padre pergunta ali se ela quer se casar, a Aninha dá um grito ali no altar. E o capitão Jerônimo olha, né, para o lado em que a Aninha grita. E ele vê a Vitória. E a Vitória, ela desaparece. Só que a Aninha começa a chorar, o pai começa a chorar. É um desespero naquele momento. E todos ficam ali desesperados porque ela cai, ela começa a se bater, a Aninha começa a se bater, solta um grito que não tem nada de humano, e aí todos falam Acauã. Eles percebem, né, que é o Acauã. E o conto termina assim: e a moça, cerrando os olhos como em êxtase, com o corpo imóvel, à exceção dos braços, continuou aquele canto lúgubre, o canto do Acauã. Acauã, Acauã. Por cima do telhado uma voz respondeu a de Aninha: Acauã, Acauã. Um silêncio tumultuar reinou entre os assistentes. Todos compreendiam a horrível desgraça. Era o Acauã. E esse conto termina assim, dessa forma, em aberto. Eu entendo que o Acauã, que é a Vitória, ele tinha um poder sobre a irmã, sobre a Aninha. Uma magia ali do Acauã. E naquele momento ela vem buscá-la, como se ela também estivesse se transformado numa Acauã. Muito legais esses contos aqui, fazem a gente pensar bastante sobre eles. Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, ajuda o professor Sid Clay, comenta aí. Tá? Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!